Aleluia. Vou dizer o quê? Santo. Santo. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode sentar-se, por gentileza, quem desejar assim fazer. Irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no penúltimo dia dessa convocação. 7 dias que nós entregamos ao Senhor as primícias desse nosso ano. Temos visto já Deus movimentar algumas coisas aqui no nosso meio. Fora aquilo que a gente não sabe que o Senhor está movimentando em cada coração, né? Mas essa é a experiência individual que a gente vai ter. E tudo isso é para engrandecimento do nome do Senhor e em favor do Reino. Aleluia. Eu tenho um amigo que ele trabalha com transporte de valores. Acho que o Sérgio conhece ele muito bem. Ele trabalha num carro forte, então ele transporta valores. E o transportar esses valores, os valores não são dele, mas ele transporta esses valores. Ele tem um propósito certo, um itinerário certo, de onde aqueles valores vêm, para onde aqueles valores vão. Por hora pega na lotérica, leva para o banco, pega no banco, leva para depósito, para cofre, sei lá como que é o negócio, mas tem um itinerário certo. E quem transporta o valor sabe qual que é o propósito, o fim daquele valor que ele está transportando. Tudo precisa ter um propósito, inclusive os valores que nós carregamos, sejam eles financeiros, sejam as nossas virtudes, tudo foi feito por um propósito. E se nós cremos naquilo que nós cantamos aqui, que tudo é do Senhor, nós sabemos que parte daquilo que nós carregamos ou transportamos não é nosso. Na verdade, parte não, tudo não é nosso, né? Tudo é do Senhor. Mas Ele permite que a gente use algumas coisas para nós mesmos. Mas algumas coisas precisam ser usadas para o seu propósito definido. E como as coisas precisam ter um propósito? Certa vez, uma mulher chegou diante de Jesus e derramou um bálsamo aos pés dele. E Judas estava perto e disse: olha, por que a gente não vende isso e não dá o dinheiro aos pobres? Uau! Isso sempre é importante, dar um dinheiro, dar algum valor para alguém que precisa. Mas o propósito daquele objeto, daquele valor, não era dar aos pobres. O pastor Mauro foi para a África aqui nesse ano. Ele levou algum valor para lá e algumas pessoas disseram: mas por que não alcança para os pobres aqui de Passo Fundo? Não era aquele o propósito. O propósito era para alcançar uma necessidade que o Senhor estava movendo lá naquele lugar. Então tudo tem que ter um propósito, e os valores que nós carregamos também tem que ter uma destinação certa. E se tudo é do Senhor, nós precisamos alcançar a parte do Senhor ao Senhor. A gente normalmente sabe o dízimo é fácil, né? Divide o valor por 10, é tranquilo. Mas e a oferta? Mas e a caridade? Como que a gente faz isso? Acho que a gente precisa entender isso, né? Para poder fazer a coisa certa. Como que se destina isso? Eu criei uma regra para mim, eu quero compartilhar com vocês aqui, para mim poder parar de ser juiz das coisas. Sabe quando alguém te pede um dinheiro no sinal, aí tu olha para o cara assim, tu pensa: puxa, esse cara vai beber, esse cara vai usar droga. E aí eu passo a ser juiz a partir daquilo que eu vejo. Mas eu não fui colocado nesse mundo para ser juiz. E como que eu faço? Eu criei uma regrinha para mim, que toda nota de R$2 que entra na minha carteira, ela não é minha.
tinha pensado em fazer com a de 5, mas a nota de 2 circula muito mais, então a de 2 ela tem mais proveito nesse propósito. Toda nota de 2 que entra na minha carteira, ela não é minha. Entrou, peguei um troco, alguma coisa, boto no console do carro. E essa nota de 2 é para o cara que me pede no sinal, é para a gorjeta no cara do posto de combustível, é para um papeleiro que está passando ali no teu alcance. Outro dia deu uma chuva, aí o pessoal que fazia um malabarismo na sinaleira estava meio parado, há pouco tempo atrás, e até nem tão mais por aí, e acabou acumulando, tinha 9 notinhas de R$2 ali no console do carro. Cara, tem que começar a distribuir esse negócio, sair catando gente para distribuir. Por quê? Porque eu coloquei um propósito, aquele dinheiro não é meu, eu transporto, eu carrego. O meu tamanho é para R$2, talvez o teu tamanho seja para 10, 50, 100, não sei, mas o meu tamanho é para R$2. Então R$2, esses dias eu precisei, eu não tinha, peguei, tive que pagar com uma D10 depois, pedi emprestado, né? Não era meu. Então o propósito disso tudo é que você entenda que nem tudo que tu carrega ou que tu entende que você ganhou, ele é teu, porque você não ganhou nada, né? Então você está só transportando para alguém, para o dono de todas as coisas. Eu acredito que a nossa oferta deve ser assim também, sabe? A gente deve atribuir um valor para a nossa oferta. Não é, eu vou tirar algum dinheiro aqui, por mais que seja uma nota maior, eu vou trazer. Não, eu sei, eu acredito que esse valor aqui é do Senhor, eu estou trazendo para cá, porque ele vai ser aplicado pelo Senhor, pela instrução do Espírito Santo, no seu reino. Esse é o propósito de a gente fazer uma oferta. Não é porque eu vou dar 10, o Senhor vai me alcançar 10 vezes mais, não é por barganha, não é para cumprir lei, não é para nada disso. É para entender propósitos e viver a partir desses propósitos. Esse é o momento que a gente tem, alguns já ofertaram. Se você quiser fazer uma oferta ou trazer teu dízimo, você pode aproveitar esse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, por todo aquele que entende os teus propósitos, Pai, e se envolve com as coisas do reino, Senhor. Todas as coisas são tuas, Senhor, e quando nós trazemos, nós não estamos dando, nós estamos somente devolvendo, Pai, ao dono de todas as coisas. Nós pedimos que o teu Espírito, Senhor, instrua o pastor, a tesouraria dessa casa, para que esses recursos sejam aplicados, Senhor Deus, da melhor forma, que renda frutos para o teu reino, Senhor. Nós cremos na tua ação, Espírito Santo, e nós cremos também que tu é aquele que olha com atenção para aquele que cumpre os teus propósitos. Tu mesmo, Senhor, vive debaixo dos teus propósitos, estabeleceu princípios, Senhor, e subsiste nesses princípios. Quando nos chama, nós também vivemos nesses princípios, Senhor. Nós estamos mais próximos de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina essas coisas, Senhor, e que todos nós venhamos a entender os propósitos de todas as coisas, Senhor, aqueles que Tu de antemão estabeleceu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Amém. Temos algumas pessoas também que nos visitam nessa noite: a Eduarda, Elisângela, Leandro, Rafaela, Guilherme, Lorenzo, Daniel, Simara, Luiz Gustavo, Milena, Lucas, não sei se esqueci de alguém. Vocês estão aí? Pessoal, já agradecemos pela presença, nem precisaria fazer isso, não foi homem algum que trouxe vocês aqui, foi o próprio Espírito do Senhor. Outro dia nós conversávamos aqui também, falava que quando Natanael se encontrou com Jesus, né? Jesus já tinha visto ele há muito tempo atrás, debaixo de uma figueira, né? Mas foi Filipe que apresentou Natanael a Jesus. Mas na verdade Jesus já conhecia Natanael antes mesmo de Filipe ter trazido ele. Então talvez, se alguém tenha te convidado, o Senhor já te conhecia e já sabia dessa noite, antes mesmo dessa pessoa ter te convidado ou ter te trazido. Você é muito bem-vindo nessa casa. Amém. Vamos mais um pouco? Para que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Agora ficou difícil. Nem sabia que tinha Filemon na Bíblia, né?
Hebreus sabe que tem, né? Volta um pouquinho, é coladinho em Hebreus, antes, você vai encontrar a carta de Paulo a Filemon. É uma carta, é uma folha só. Na minha Bíblia dá 2 páginas, tem comentários, senão dava uma só. Filemon, a gente vai ler a partir do versículo 8. Até o 19. Carta de Paulo a Filemon. Pai, tudo pertence a Ti, Senhor, nós te damos graças. Sei que nessa noite há algo preparado, Senhor Deus, por Ti, pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Quando Teu nome foi invocado, Senhor Deus, para estar nesse lugar, através da oração, Senhor Deus, das pessoas, através da entrega de muitos aqui, Senhor Deus, e do desejo, Pai, que Tu faça a Tua obra aqui no nosso meio, Tu nos aproxime de Ti, do Teu caráter, Senhor. Que Teu reino seja engrandecido através das nossas vidas como igreja, Senhor. Nós sabemos que há uma porção preparada para essa noite, Senhor Deus, e ela é preparada por Ti, Senhor. Não foi por mim, não foi por nada disso, não é por nada do que está aqui, Senhor, senão pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Venha, Senhor Deus, e nos instrua nessa noite, Senhor Deus, nos ensine nessa noite, faça, Senhor Deus, aquilo que Tu desejar fazer. Nós estamos aqui, Senhor Deus, rendidos a Ti, Senhor, rendidos a Ti, esperando, Senhor Deus, o Teu toque, esperando, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder no nosso meio, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Se não for a Tu aqui nesse lugar, Pai, nada disso teria propósito, nada disso teria valor algum, Senhor. Por isso que nós desejamos a Tua presença aqui, Senhor. Já tens recebido, temos feito aqui um trono de louvores a Ti, Senhor. Permaneça aqui no nosso meio, Senhor. Não deixa passar nada, Pai, daquilo que Tu tens preparado para cada um aqui nessa noite, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Estava lembrando hoje de manhã na oração, ou ontem, não sei, quando cantávamos Eu Me Rendo, lembrei dos filmes que a gente assistia, os filmes de western, né, de faroeste. O cara estava com a pistola dele ali, o cowboy com a pistola, e chegava um outro e encostava a pistola nas costas dele, né? Ele pegava e erguia as mãos e entregava a arma. Ele não sabia quem que era, não sabia que propósito era, mas ele sabia que aquele que rendia ele tinha mais força que ele, e ele se rendia. Que seja assim nessa noite, cheio de cowboys aqui se rendendo ao Senhor, porque Ele é mais forte que nós. Amém? Glória a Deus. Filemon, não precisa dizer o capítulo, porque só tem um, verso 8 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, e quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para eu, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Essa epístola de Paulo, ela é bem curiosa. Paulo foi quem deixou maior contribuição para o Evangelho. Ele escreveu 9 cartas para as igrejas, escreveu mais 3 cartas para aqueles que eram seus discípulos, né? 2 para Timóteo, 1 para Tito.
Mas essa, uma cartinha curta, talvez um bilhete, que ele fez um pedido pessoal. Ela não tem um conteúdo doutrinário, ela não tem um conteúdo de exortação, profético, nada disso. Era um pedido pessoal que Paulo fazia a um amigo. Paulo se encontrava preso, mas surgiu para ele uma situação que ele tinha que resolver, algum embaraço que caiu nas mãos dele que ele precisava resolver. E esse texto nos fala de Filemão. Filemão era um homem cristão, cooperava com a igreja, e ele tinha alguns escravos. A lei permitia, e ele tinha alguns escravos, e um deles acabou fugindo. Paulo conhecia Filemão. Na introdução dessa carta, Paulo saúda a várias pessoas que tinham uma igreja em casa, da qual Filemão também participava e era cooperador. Então Paulo conhecia profundamente essas pessoas. Certa vez esteve com eles. E agora então, depois de passar um tempo, Paulo estava preso. E um dos escravos de Filemão, chamado Onésimo, fugiu e foi ao encontro de Paulo. E nesse meio tempo, pela pregação de Paulo, esse escravo fugitivo se converte. Agora então ele é um crente em Jesus, se converte, o Onésimo, escravo. Mas havia um embaraço aí. Quando ele fugiu, ele sabia exatamente para onde que ele ia. Ele ia para aquele lugar de onde ele já tinha ouvido uma palavra. Ele foi direto até Paulo, mesmo Paulo estando preso. Então Paulo recebe esse escravo fugitivo e ele está num dilema. Ele não sabe o que ele faz. Tu vai ter que voltar para ser escravo do cara, tu fugiu, ou já que fugiu mesmo, quem sabe fica aqui, e como é que nós vamos fazer esse negócio lá? Mas Paulo, ele, dentro desse dilema, ele sabia que tinha uma opção um pouco diferente, e o maestro aqui já comentou agora há pouco. Por vezes nós nos vemos embaraçados em alguns dilemas. Não sei se tu já esteve envolvido em alguma situação onde tu precisava trazer uma resposta, e aí tinha as duas partes, né? Tu é amigo das duas, sabia da razão de cada uma das duas, mas tu precisava intervir. E agora o que eu faço? Como é que eu vou pesar qual razão que é mais importante aqui para a gente trazer uma direção para isso? Salomão, certa vez, ele tinha duas mulheres que as duas diziam que um filho só era delas. As duas reivindicavam a maternidade de um filho. E Salomão, ele só tinha uma coisa para apelar. Ele apelou para o amor. Ele disse: eu vou cortar essa criança no meio. E a mãe da criança, que verdadeiramente amava ela, disse: não corta, deixa ela então para outra, mas não faça mal a essa criança. Salomão reconheceu a verdadeira maternidade pelo amor. Paulo nos diz aqui que ele poderia usar da autoridade apostólica dele, o texto que nós lemos, por ser conhecido, por ser respeitado, e diz: olha, tu vai fazer isso. Mas ele disse: não, eu apelo para o amor. Sabe quando o crente é colocado à prova? Não, tudo bem, o cara era crente lá, ajudava na igreja, fazia um monte de coisa, o outro se converteu agora. Então vamos ver se tem amor no coração de vocês mesmos. Vamos ver se tem amor no teu coração em perdoar esse que fugiu. E agora eu quero ver se tem coragem de voltar lá e encarar o cara que era teu patrão, teu senhor. Esses dilemas, eles permeiam nossa vida, e nem sempre é fácil a gente encontrar uma resposta. Um médico, por exemplo, ele pode promover ou sugerir a eutanásia, a morte de uma pessoa que o coração ainda bate. Ele pode, a ética profissional dele permite, a legislação também permite, e ele pode fazer isso sem nenhum problema. Um fotógrafo tem uma ética profissional que permite que num acidente ele não vá ajudar a pessoa, mas ele procure o melhor ângulo para a foto, porque ele precisa ter uma melhor foto para a revista dele, porque a ética profissional dele permite isso. Mas a ética cristã, ela tem uma outra régua, uma outra medida, e não é nada senão o amor, a mais alta de todas. Então Paulo precisava decidir aquela situação,
a partir do amor, e ele apelou para o amor de Filemão. Romanos 13:10 diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo podia ter simplesmente querido cumprir a lei, mas agora ele precisa trazer os dois para um lugar maior. Eu penso nessa carta, que poderia ser insignificante, talvez nem precisasse estar na Bíblia. A gente pode pensar assim, né? Cara, um pedido pessoal dele ali. Mas tem algumas lições assim, principalmente a do amor, a do perdão, e como que o cristão deve lidar com as coisas do dia a dia. Eu acho que esses três elementos são fundamentais para que alguma coisa aconteça no nosso coração nessa noite. Entender o perdão que aquele Senhor precisava ter, entender o amor que era o balizador da tomada de decisão, entender como que o cristão se porta diante do sistema ou das éticas corporativistas que nos permitem fazer coisas que talvez Cristo não permitisse. Ser escravo não era algo tão mal assim. Deuteronômio 15 fala de uma lei que o escravo ficava 6 anos como escravo, e depois ele podia sair, ele era liberto. E sendo liberto, ele não saía de mãos vazias, diz a palavra. Ele levava algumas coisas que ele havia ajudado o seu Senhor a conquistar nesse período, tipo um fundo de garantia assim. Não era de todo mal, mas era uma lei opressora. Era uma lei. E como que o cristão lida com as leis opressoras? Como que nós nos movimentamos dentro dos sistemas que o mundo promove e que vão nos encurralando para que a gente tome algumas ações que a gente não gostaria de fazer? Não existe uma outra régua para a ética cristã se não for o amor. E esse texto nos fala de algumas expressões do Evangelho de Cristo. No versículo 18, o texto nos diz assim: Paulo, escrevendo para Filemão, diz: olha, e se algum dano ele te fez, ou se alguma coisa ele te deve, lança-o em minha conta. Lembra do passagem do bom samaritano? Ele juntou o cara, ajudou, pensou-lhe as feridas, levou para a estalagem, pagou, e ele disse: olha, eu vou, mas eu volto, se alguma coisa eu tiver para pagar ainda, eu pago depois. Lembra de Jesus ali em João 14? Ele disse: olha, eu vou preparar-vos morada, mas eu volto, e quando eu voltar nós vamos estar um dia todos juntos, e a dívida do pecado de vocês já vai ter sido paga. Olha a expressão do Evangelho. Ele assumiu uma dívida que não era dele. Quem está disposto a assumir uma dívida que não é tua? Às vezes a gente se encolhe para fazer uma oferta. Assumir dívidas hoje é mais difícil. Tem gente que faz isso, glória a Deus por isso, por um coração, né, maravilhoso, bondoso que o Senhor te deu. Mas assumir uma dívida, isso precisa ter algum outro elemento além de ética, além de questões morais, ou seja lá quais forem. Essa expressão do amor que Jesus nos traz. Quando Onésimo foi até Paulo, ele foi atrás daquilo que para o mundo era escória. Jesus era a expressão do fracasso. Um homem na cruz, ensanguentado, detonado, maltratado, humilhado, morto. Os olhos dos homens viram, ninguém desejava aquilo. Isaías escreveu: nós olhávamos para ele e o reputávamos por aflito, ferido de Deus, não vimos nele formosura alguma, homem de dores, experimentado nas dores, na perda. Era o estereótipo do fracasso. Jesus na cruz era algo que não era desejado. Onésimo era escravo. Algumas coisas prendiam eles. Ele sabia que aquilo que os olhos viam, as tomadas de decisões dele,
ele não ia conseguir resolver, ele ia fugir, se capturassem ele ia ser pior. A lei também permitia que ele fosse açoitado, maltratado, talvez até morto. Ele não queria viver uma vida de fugitivo, mas ele queria ser liberto daquela escravidão. E ele foi buscar aquele que os homens não desejavam. Parece um caminho, né, ao contrário, parece, né, aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor, ali, naquele sofrimento, naquela morte que veio à vida, ele nasceu, brotou como um renovo, um broto em terra seca, voltou a ser aquele que ele era, ter a sua glória, e por aquele sofrimento todo ele veio nos livrar da escravidão, assim como livrou Onésimo da escravidão. Precisava ainda que o Filemão entendesse isso, né? Mas o escravo entendeu. Talvez o cara lá que contribuía para a igreja, e Paulo ainda fala assim: olha, eu queria ficar com ele aqui comigo, para que ele me ajudasse ao invés de ti. Em outras palavras, ele disse: olha, tu não veio aqui me ajudar, eu estou preso, cara, tudo bem, tu ajuda lá a tua comunidade, cara, mas eu também preciso, cara, eu instruí vocês. Agora veio ele, o cara que era teu escravo, o cara que era teu escravo se colocou numa condição mais importante do que a tua, Senhor, mesmo sendo crente, mesmo da posição, do recurso que tem. O escravo fez algo maior, mas o escravo ainda buscava se livrar da escravidão, e ele correu atrás de quem? Do Senhor, daquele que pagou o preço de redenção pelas nossas almas. Olha, se a gente for escravo de Cristo, ainda é muito mais vantajoso, mas o Senhor nos fala: olha, não vos chamamos mais de escravo, mas vos chamo de filhos. Sair de uma escravidão, a gente acha que entrar em Cristo e se submeter aos seus princípios vai nos deixar presos em algumas coisas que nós não podemos mais fazer, mas ao contrário, é aquilo agora que nós estamos livres. Agora nós podemos dizer não para aquilo. Antes a gente não podia, porque aquilo nos amarrava e nos prendia. Talvez a gente não tenha muito, não seja muito claro para nós a escravidão, porque hoje ela já, ia dizer que não existe, ainda existe, mas ela não é noticiada, ela não aparece muito, né? Mas nós ainda temos muitas prisões na nossa mente, que nos fazem pensar coisas que a gente não quer pensar, que nos fazem fazer coisas que a gente não quer fazer, nos conduz a lugares que a gente não quer ir. Mas o mesmo Senhor que libertou Onésimo é o mesmo Senhor que está aqui nessa noite, através do seu Espírito. E se tem alguma coisa que nos leva cativo ainda, Ele levou o cativeiro, e deu dons aos homens. E hoje nós podemos crer nisso. Aquele aprisionamento de mente, aquela frustração, talvez aquele trauma, talvez aquele negócio que não vai dar certo, é ano novo, mas e daí, cara, não deu até hoje, não é agora que vai dar. Nós podemos deixar isso hoje aos pés da cruz. Assim como Onésimo saiu, correu risco. Existe risco para nós. Talvez o risco seja a nossa reputação. O que vão falar de mim agora? Vão saber que eu sou um cara que tem um problema. Eu sou pastor, né? Eu tenho que parecer que sou um super aqui. Vale a pena colocar em risco a nossa reputação, vale a pena colocar em risco o nosso caráter, vale a pena colocar em risco a nossa vida. O pessoal no Oriente Médio coloca em risco a vida deles todo dia. E muitos morrem todos os dias para conhecer esse amor que foi cantado, que foi falado aqui, para conhecer esse amor que era o balizador de tomada de posição de Paulo. Quando a gente começar a entender o amor como tomada de posição, todas as outras coisas vão ser pequenas. E agora me lembro também do que a gente conversou outro dia: ninguém quer sofrer, morrer para ir para o céu, mas se a gente conseguir olhar para o céu, todo sofrimento vai ser pequeno. Por isso que pessoas não se importam de ser torturadas por amor do nome do Senhor, porque o amor é maior. Eles conseguem ver isso. Todas as outras coisas são segundas, terceiras, tudo é depois. Mas esse amor pode
tocar no teu intelecto, a palavra que o pessoal está falando, né? Foi falado na oração, foi falado na reunião ontem à noite. O Senhor pode tocar no teu intelecto, naquelas cadeias que aprisionam o teu pensamento, nessa noite, aqui e agora, dizia o Gil Gomes, aqui e agora. O Senhor pode, pelo amor, mas você precisa se render. Quando o pistoleiro se rendia, às vezes o olho dele, né, ele dava uma olhadinha assim para ver se ele conseguia de alguma forma ainda se desvencilhar daquilo. Nossos olhos não estejam circulando, nossos olhos estejam focados no Senhor, naquilo que Ele tem prometido para nós, naquilo que vai se cumprir, já está escrito. A gente só precisa ter paciência e fé para esperar o tempo que o Senhor vai nos alcançar todas as coisas, não só no tempo vindouro, não só depois da nossa morte, mas aqui mesmo, sabe, onde a gente consiga passar por uma tribulação com o coração em paz. Antes de vir para cá, eu falei para o pastor, eu passei um WhatsApp para ele, eu vou atrasar um pouquinho, chegar em cima da hora, porque eu estou sozinho com meu filho, e ele está com febre, e eu preciso resolver isso. Ele está com febre lá, está deitado, dormindo no carro, mas o Senhor está lá, e meu coração está em paz, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Traga nessa noite talvez alguma coisa que tu não tenha entregado ainda para Ele, alguma coisa que está presa lá no teu coração, na tua mente, uma coisa que tu tem transportar. Sabe quando tu transporta valores, tu sabe o propósito, né? Mas eu sei também que esse pessoal que transporta valores, às vezes no final do expediente caiu um papelzinho do chocolate que eles comeram, um lacrezinho no chão quebrado, um envelopezinho rasgado. Aí o que eles fazem? Eles pegam junto e jogam no lixo. Que tu nessa noite consiga dar uma olhadinha dentro de ti, o que é que tem, o que te tira o sono, o que te perturba, que cadeia é essa? Que você pegue tudo isso e jogue na lata de lixo dessa noite, para que o Senhor comece a balizar as tuas ações através do amor que Ele já tem derramado sobre a tua vida. Mas Ele pode inundar ainda mais o teu coração nessa noite. Nós temos que ser referência, irmãos. Como igreja nós temos que ser referência para o mundo. O mundo clama desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos mudar o nosso nível. Nós falávamos outro dia sobre caráter cristão, né? Sobre as coisas pequenas. O pastor falou aqui, sabe aquela coisinha do limpar depois que sujou, sabe, juntar depois que derrubou. Coisinhas simples. Mas é nessas coisinhas simples que o nosso caráter vai sendo moldado. Porque senão a gente passa aqui e vamos ver que nem fugitivo. A gente sai de uma cadeia, mas a gente está à mercê de voltar para lá, porque ele não foi resolvido na nossa vida. Nós não mudamos o nível de balizamento. Quando nós começamos a conhecer a Escritura, a palavra balança enganosa é abominação ao Senhor. Se tu trabalha na fruteira, tu já coloca uma fruta a mais para correr o risco de não correr o risco de dar 999 gramas em vez de 1 quilo, e tu cobrar 1 quilo. Essas coisas pequenas que precisam permear o nosso coração todo dia, para que as pessoas lá fora olhem e vejam, vale a pena seguir esse Deus que eles seguem, porque eles são zelosos, eles procuram, se esforçam para fazer a coisa certa. Senão, se a gente não tiver algo para mostrar, vai ser só marketing, vai ser só Filemão, cara bem sucedido, que mantinha os escravos, talvez até maltratasse, um deles fugiu, mas era um crentão, bem sucedido, talvez o cara bem visto, talvez aquelas pessoas olhassem, olha, esse aqui Deus é com ele, esse cara é bem abençoado. Mas o cara que nos deixa uma lição aqui nessa noite é o escravo, que precisava se encorajar, ir lá e voltar e dizer, cara, eu fugi, mas eu estou aqui de novo, cara. Estou aqui de novo, cara. Vim com uma carta de recomendação, mas estou aqui de novo.
Até ele entregar a carta na mão do chefe dele, talvez eu tivesse prendido ele, manetado, sei lá, mas ele precisava encarar. Nós precisamos encarar, sabe? Nós precisamos encarar porque nós não somos fugitivos. Não somos fugitivos. Deus nos deu uma jornada para trilhar, um caminho reto para a gente andar. Nesse caminho não tem atalhos, não existe atalho em caminho reto. Já viu atalho em caminho reto? Você tem uma curva aqui, pode atalhar, né? Tem a curva, mas quando o caminho reto não tem atalho. Se tu sai, fica mais longe. Há uma jornada para a gente trilhar, e o referencial dela precisa ser o amor. Amém? Louvado seja Deus. Se vocês quiserem se colocar de pé, por favor. A gente não tem muito mais referência sobre Filemon, mas a gente tem mais uma referência sobre Onésimo. Onésimo, ele alcançou a liberdade dele, e Colossenses 4:9 nos diz assim: a carta do apóstolo Paulo, que ele tinha escrito à igreja de Colossos, ele já está no final da carta, fazendo as saudações, e ele diz assim, ó: quanto à minha situação, né, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos informará de tudo. Paulo estava enviando Tíquico até a igreja de Colossos, e no verso seguinte ele diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Onésimo virou missionário. O cara era escravo, ele era o mais improvável dos improváveis. O chefe dele era o bambambam da igreja dos crentes lá. Ele era o improvável, mas pela rendição dele, ele foi liberto dos cativeiros da mente. Ele voltou lá. Jesus fala: eu vos envio novamente. Ele era daquele lugar, agora ele volta não mais como escravo, agora ele volta como um agente das boas novas, como um missionário do Senhor. Por quê? Porque ele buscou o Senhor livrou ele da escravidão. Sabe, o escravo, por mais que ele seja liberto, muitos escravos, eles preferiam ficar ainda com o seu senhor. Terminou os 6 anos, disse: não, eu quero ficar. E aí tinha um termo na lei lá que dizia: então tá, então teu dono lá fura tua orelha e agora tu vai ficar sempre com ele aqui. Às vezes eles encontravam a libertação, mas eles não sabiam o que fazer com aquilo. Eles foram escravos a vida inteira, eles tinham mentes de escravo ainda. Eles não sabiam viver com liberdade. Eles tinham a liberdade, mas a mente deles continuava escrava. E nós vamos banir isso na nossa vida, sabe? Nós temos, às vezes, a nossa mente nos leva a lugares ou nos amarra, ou nos diz que nós não podemos fazer aquilo que o Senhor já escreveu que nós podemos. E a gente não avança porque a gente acha que não dá, porque nós temos mente de escravos ainda. Mas o escravo foi o anunciador das boas novas. Ele voltou ao lugar onde ele estava. Se ele tinha problema de reputação, de caráter talvez, agora ele chega com uma nova mentalidade. Agora ele chega com uma nova palavra. Agora as pessoas iriam ouvir ele. Agora ele tem credibilidade, porque o Senhor livrou ele da mente escrava. Você crê nisso? Você consegue ver em ti mesmo algumas coisas que não permitem que tu avance em algumas áreas da tua vida? Você consegue ver isso? Se você consegue ver, eu louvo a Deus por isso. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas eu vou te perguntar: cara, por que tu não rompe com isso agora? Junta tudo e põe na sacolinha do lixo e joga para trás. Pai, eu louvo o teu nome, Senhor.
Eu louvo o teu nome porque tem pessoas aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor, tu não me mostrou revelação nenhuma, Senhor. Mas eu sei, Pai, pela tua fidelidade à tua palavra, Senhor Deus. Eu não escolhi essa palavra para trazer aqui essa noite. Eu sei que essa palavra é tua, Pai. Por isso que eu sei que ela está direcionada ao coração, à mente de muitos aqui, Senhor. Pai, nessa noite transforma, Senhor Deus, a mente aprisionada, Senhor. Pai, assim quando Pedro estava preso e veio o anjo, Senhor Deus, e na presença do anjo essas cadeias se romperam automaticamente, a porta se abriu automaticamente, Pai, pelo poder do teu Espírito, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, traga os teus anjos aqui, Senhor Deus, rompendo cadeias, Senhor Deus, cadeias que aprisionam mentes, cadeias que aprisionam corações, cadeias que aprisionam relacionamentos, cadeias que aprisionam conduta moral, cadeias que aprisionam, Senhor Deus, prosperidade financeira, cadeias que aprisionam, Senhor Deus, carreira profissional. Rompe nessa noite, Senhor Deus, pelo teu poder. Tu és o mesmo Deus, Senhor Deus, que mudou a história de um escravo. Tu mudou, Senhor Deus, as palavras da boca dele, Senhor. Tu mudou, Senhor Deus, a maneira como ele era visto pelas pessoas, Pai. Ele pôde voltar lá para o seu lugar, Senhor. Agora como um novo homem liberto, agora com alguém que tinha uma mensagem, agora com alguém que conhecia o Deus verdadeiro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelas cadeias que tu rompe aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelas correntes se arrebentando. Tem correntes se arrebentando aqui nessa noite, irmão. Tem correntes se rompendo, Senhor Deus. Tem grilhões, Senhor Deus, sendo arrebentados aqui. Nós podemos crer nisso, Senhor. Pai, tem caminhos sendo aplainados aqui nessa noite, Senhor. Tem pessoas que vão poder voltar no lugar onde elas não podiam ir antes, Senhor, porque estavam aprisionadas, mas agora elas vão poder e vão vencer, Senhor, porque agora elas têm a tua palavra, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Não permita que essa palavra seja roubada de quem creu nessa noite, Senhor Deus. Não permita, Pai. Não permita, Senhor, que esse novo ano, essa nova jornada, Senhor, ela seja a partir de um outro balizamento, Senhor. Esses corações sejam inundados de amor, que o amor, Senhor Deus, possa ser a nossa referência, Senhor, com as nossas tomadas de decisão, Senhor Deus, que a gente não julgue mais, mas que a gente ame, Senhor. Que esses dilemas éticos e morais sumam da nossa frente, Senhor, e que a gente tome por baliza, Senhor Deus, o amor que fez com que o filho dissesse: eu vou levar o pecado dele sobre mim. E o teu amor, Pai, permitiu que o filho viesse morrer em nosso favor. Nós te damos graças, Pai, pelos teus feitos, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor Deus. Pai, eu louvo o teu nome, Senhor Deus, por cada um que orou por esse culto, Senhor Deus, cada um que, Senhor Deus, trouxe aqui uma expectativa em ti, Senhor, sabendo que a tua palavra, Senhor Deus, ela rompe cadeias, Pai. Ah, Senhor Deus, a unção despedaça o jugo, Senhor Deus, jugos sendo arrancados de ombros e pescoços nessa noite, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar um caminho de volta pra Ele. Oh, 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 oh,
do livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. O Senhor fala: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça, e de súplicas olharão para aqueles que transpassaram, e plantarão com quem planteia por um filho único, e plantarão para quem planteia por o seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Sabe, queridos, nós podemos celebrar a ceia chorando por dentro e se alegrando por fora. Nós podemos celebrar a Jesus que venceu a morte e lembrar que transpassamos os nossos pecados. Ele transpassou os nossos pecados. E nós podemos fazer isso com alegria. Eu queria chamar os outros componentes aqui do Ministério de Louvor. Nós vamos celebrar com alegria a ceia do Senhor. Sabe, uma das coisas que eu aprendo, e eu aprendo muito com o pastor Carlos, não é pouca coisa, ele é um mestre da palavra do Senhor, é que no começo da carta de Filemão, Paulo escreve dizendo: recebe Onésimo como a mim mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, recebe como a mim mesmo o pão, aquele que carrega o pão, aquele que carrega a responsabilidade de dividir o pão, que pode ser qualquer um de nós. Recebe como a mim mesmo. Sabe, nós devemos entender que os princípios de Deus estão norteados e não há fundamento nenhum que pode ser mudado, mesmo que o homem queira mudar. Na outra formação cristã que nós vivíamos, o pão era transfigurado como o corpo de Cristo. Sim, nós entendemos dessa forma, mas o vinho era tratado como o próprio sangue no momento da ceia. E quando consagrado pelo sacerdote, era considerado como uma doutrina chamada transubstanciação. Que nome difícil, gente. Mas nós cristãos rejeitamos esse pensamento, porque não é um embasamento bíblico, é outro embasamento. Nós entramos de uma outra forma na presença do Senhor. Nós entendemos que as substâncias que o Senhor colocou sobre nós, o pão e o cálice, são uma oportunidade que o fiel recebe fisicamente, de poder se apresentar diante do Criador e receber os benefícios da comunhão. A comunhão ainda tem a ver, sim, tem a ver aquilo que os sacerdotes nos ensinavam na época. Lembra disso? A hora da comunhão? Pois bem, só que nós podemos desfrutar da comunhão na íntegra agora, por causa de Yeshua. A comunhão, ela é exercida antes mesmo do momento da mesa. O momento da mesa é o momento que Jesus nos chama para perto dele, para nós renovarmos então a aliança com o Senhor. Mas a comunhão acontece antes, acontece no nosso dia a dia. E nós vamos desenvolvendo entre nós o princípio da comunhão. Então, no momento que nós se ajuntamos para ceiar, o Senhor nos diz: ei, recebe como a mim mesmo. E é Ele mesmo que nós precisamos receber. O pão que desceu do céu, o pão vivo, o pão partido. Ele partiu a si mesmo para que nós pudéssemos compartilhar os elementos do amor. E nós podemos transbordar de amor se nós quisermos. A escolha é nossa. O pão, ele representa a formação de Cristo
quando ele desceu em Belém. Mas quando ele retornou e se tornou o leão que ruge, Senhor, nós queremos se alegrar diante do Senhor pelo pão partido, aquele que desceu do céu e trouxe sobre nós, aleluia, a koinonia, através da morte nos trouxe vida, Senhor. Esse é o nosso motivo de regozijo, Senhor. A ceia nos traz redenção, Senhor. Redenção de volta, Senhor. Toda vez que ceiamos, nós temos uma oportunidade de redenção, Senhor. Toda vez que nós celebramos a renovação da aliança, Senhor, nós podemos adentrar, Senhor, espiritualmente dentro do teu coração e trazer de volta a pureza que por algum momento a gente perdeu. Então nós podemos celebrar assim, chorando por dentro e se alegrando por fora. Chorando por dentro por causa do arrependimento e se alegrando por fora por causa da redenção. Aleluia. Um remidor para um remido. Se nós somos remidos pelo Senhor, nós podemos convidar o remidor para fazer da nossa aliança um símbolo da eternidade. Então ele partiu o pão e partiu de novo, e partiu de novo, até chegar o momento que todos os discípulos estavam com o pão nas suas mãos. Ele nos chama de discípulos nessa noite, discípulos do Senhor. Aleluia. Aquele que nos nutre no teu espírito, Senhor. Traz para nós, Senhor, o remidor, Senhor. Mas não apenas para esse momento, Senhor, que nós possamos levar para casa, Senhor, essa comunhão, Pai. Sabe, eu desafio você que sabe que alguém está em pecado, que está com dificuldade de romper. Leve para ele o pão, leve para ele o cálice. Diga para ele que Jesus vive. Diga para ele que se ele chorar por dentro e se alegrar por fora, ele viverá na eternidade. Aleluia. Obrigado, Jesus, por vir à casa do pão, Senhor. Senhor, nós celebramos, Senhor, o pão vivo que desceu do céu. E nós fazemos desse momento um momento santo, Senhor. É por causa da tua santidade, Senhor, que nós podemos ser transformados. Por nós mesmos, Senhor, seríamos eternos pecadores. Mas agora que nós comemos do pão, nós podemos ter a vida de Cristo. Como do pão em nome de Jesus. Leva-me além, Sim, Jesus. a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Vai orando nesse momento aí. Mostra a tua Faz da tua oração uma adoração. o amor do Pai que prepara para nós um caminho. Sim, Jesus. Para Ele, onde posso me achegar.
Aleluia, Senhor. somente pelo sangue. Oh! Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Sim, Jesus. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Da mesma maneira, Senhor, quando o Senhor partiu o véu, Senhor, o Senhor derramou o seu sangue, o sangue da aliança eterna, Senhor. E ainda hoje o Senhor continua derramando sobre nós, fazendo escorrer em nosso meio por causa da economia, Senhor. Não permita, Senhor, que seja interrompido, Senhor, o fluxo do rio, Senhor. Que o sangue perdure, Deus, escorrendo através de Yeshua em nosso meio, para que nós possamos ser curados, Senhor. O mesmo Jesus que cura, o mesmo que perdoa, Senhor. Senhor, que nessa hora, Senhor, nós sejamos conduzidos a um ambiente de arrependimento, Senhor. Aleluia, Senhor. E o espírito da profecia que está em nosso meio, Senhor, comece a trazer vinho novo sobre os nossos corações. Aleluia. Um renovo do teu espírito, Senhor, por causa da leveza de um pecado entregue. Aleluia, Senhor. Senhor, nós profetizamos, Senhor, sobre o quarto 107 do hospital da cidade, Senhor. Aleluia. Que o espírito da ceia vá até o hospital agora, Senhor. Em teu nome, Senhor, até que o Senhor venha, nós celebraremos a vitória da morte. A vitória sobre a morte pertence a nós, Senhor, por causa da cruz do Calvário, Senhor. E até que o Senhor venha, nós vamos fazer o teu sangue escorrer. E até que ele venha, comparta do teu irmão, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Isso, faz escorrer em nosso meio. Até que ele venha. Para nós um caminho até que ele venha. Até que ele venha. Somente pelo sangue. Até que ele venha. Até que ele venha. Que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como
pode erguer o mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Senhor, nós santificamos o Teu sangue em nosso coração. Que o nosso sangue se misture com o Teu sangue, Senhor. Para que o Teu Espírito, Senhor, esteja feliz conosco, Senhor. Beba do cálice em nome de Jesus. O que nos faz brancos como a neve. Aleluia! Aplauda Jesus. Diga para Ele uma palavra de amor. Nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso. Sim, Senhor. Receba a adoração, Senhor. Receba, Jesus. Receba, Senhor. Sabe, irmãos, antes de nós ir embora, nós podemos sentir que algo de Deus tem acontecido em nosso meio. Nesses dias, nós temos vivido aqui intensamente, nas manhãs, das 10 à 1 da tarde, e às noites, e às madrugadas. Alguns dos irmãos estão dormindo aqui conosco, e nós temos vivido um tempo muito precioso no Senhor. E nós sabemos que isso nos devolve de um lugar que talvez em nós possamos levar um tempo para discernir ainda. Mas certamente o Senhor está construindo algo. Amém, irmãos? E nós até falamos com o pastor Joaquim, por que precisa parar isso aí? Primícia, ele pode continuar, nós podemos continuar isso. Nós promovemos isso, então, no mês de fevereiro, certamente nós vamos acertar o dia, provavelmente na segunda semana, nós vamos juntar toda a galera aqui, e nós vamos estar lá em Getúlio Vargas, primiciando lá. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa que o culto termina quando a gente vier para casa. Não, a reunião termina. O culto continua. O culto continua. Como continua amanhã à noite nós temos o encerramento e nós vamos trazer um presente para alguém. Alguém vai ser, você que quer, tu é. Alguém vai ser beneficiado com presente de cada um aí. Alguém que você queira trazer um presente, traga amanhã. A gente tem um momento do presente. E nós estamos muito felizes também com a presença do nosso pastor João. Para quem não conhece, João Silveira. Eu reconheço o pastor João como autoridade aqui nesse lugar hoje aqui. Pastor João, ele foi presidente do Conselho de Pastores por 8 anos. E no dia da nossa ordenação ele estava lá, queimando a mão sobre nós. Então eu reconheço o pastor João como autoridade sobre minha vida, em nome de Jesus. E ele tem tido nessas noites aqui conosco, e a nossa honra é muito grande em relação a isso. Pastor João, nosso abraço. Aleluia. Tem cantina aí, você pode desfrutar aí da cantina comunitária. Todo o recurso da cantina é destinado a missões, e você pode ir para casa em paz. Não tem cantina hoje? Não tem cantina hoje, meu Deus. Misericórdia de nós. Aí, vai esticar até o jejum, amém, irmão? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Levanta a mão santa bem alta como você puder. Que o Espírito do Senhor te conduza na casa, te conduza na estrada,
te conduza no trabalho, te conduza no teu dia, na tua noite. Em nome de Jesus Cristo, leva em segurança os teus filhos, Senhor, na paz que excede todo o entendimento. Que o Espírito do Senhor leve, Deus, a cada um, Senhor, aquele que vai para as cidades, Deus, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo presente dessa noite aqui, Senhor. Muito obrigado pela palavra maravilhosa dessa noite, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amanhã, quarta-feira, nós temos um culto diferente aqui, que é a formatura de Casados para Sempre. O pessoal que é da terra aqui, vai ter um culto aqui e outro Getúlio Vargas. Daqui uns dias, um grupo que foi formado lá, não é isso? Vai ter um culto lá também, e vai ser muito lindo, amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz e que Deus abençoe. Até breve. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.